Olá, o Antagônico recebe hoje, são 4 médicos residentes, não é isso? E eu quero alertar, chamar a atenção das autoridades, são denúncias gravíssimas que eu reporto de forma preocupante. Eu quero chamar aqui de público a atenção do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, ao governador do Estado, à ouvidoria das Santa Casas, porque são situações realmente preocupantes e estão aqui para a gente ter uma conversa. E eu adianto logo de antemão que o espaço está aberto para o contraditório, para quem quiser dar a sua versão, isso é importante. Então estou aqui com Bruno Santos, Jamile Elmer e Ana Cardoso e Tabata Barros. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite do Antagônico, terem vindo aqui. Essa história realmente já começou a circular nas redes sociais de uma forma muito forte, tá? E eu queria que vocês me contassem, ou não sei quem vai começar falando de vocês, o que está acontecendo na Santa Casa em relação à residência médica. Primeiramente, a gente que agradece o espaço. Obrigado. Jamile, né? Isso. Pronto. Para poder contar também a nossa versão, né? E explicar, tentar explicar tudo o que está acontecendo. Começando do início. Do início, isso. Os problemas eles estão relacionados, na verdade, principalmente à gestão e irregularidades dessa gestão. As coisas começaram a acontecer realmente no início do ano passado e elas foram escalonando de uma 2022. forma... Isso. Início do ano letivo de 2022. O ano letivo da residência médica ele começa em março. Então, do ano passado até março desse ano, as coisas foram escalonando de uma forma que a gente acabou chegando na situação atual. O que acontece? A nossa residência é a residência da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, residência de anestesiologia. Entram 4 médicos por ano. Então, nós representamos aqui os médicos do 2º e do 3º ano da Fundação Santa Casa, ou seja, somos 8 no total. Todos os 8 estão envolvidos na mesma questão, né? Então, o que acontece? No início do ano passado foi nos dito que seria realizada uma integração entre as residências médicas de anestesiologia. Quem disse? Foi dito pelo Dr. Bruno Carmona e pela doutora Helena Alencar. Eles afirmaram Bruno Carmona, que é o presidente da Santa Casa. Que é o presidente da Santa Casa. Entendi. Ele é presidente da Santa Casa, ele é supervisor do Centro de Ensino e Treinamento Mário Fácil, que é um programa de especialização em anestesiologia do Hospital Adventista de Belém. Se eu não me engano, ele é o atual supervisor da residência médica de anestesiologia do Hospital Filoiola, preceptor do programa de anestesiologia do Hospital Porto Dias atualmente, e atualmente é o supervisor interino do programa de anestesiologia da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que ele é presidente. É muita coisa, né? Muito socorro para um só socorro. Os programas de anestesiologia. Muito para uma pessoa só. São 4 programas de anestesiologia. Além disso, ele faz parte da Sociedade Paraense de Anestesiologia como diretor científico e também faz parte da SEREM, que é a Comissão Estadual de Residências Médicas. Certo. Então, que é um órgão regulador da COREM, que é a Comissão de Residência Médica que cada local tem. Então, a Santa Casa tem a sua COREM, o Porto Dias tem a sua COREM, todos os locais que têm residência médica tem a sua COREM. Sim, foi comunicado, voltando ao que a gente estava falando, foi comunicado por ele. E aí? Aí, com esse comunicado, vieram algumas novas exigências. Inicialmente, seria uma integração em relação somente às aulas teóricas. Depois, vieram algumas exigências, e a principal delas, e que gerou mais questionamentos, foi sobre a obrigatoriedade de pagamento tanto da anuidade da Sociedade Paraense de Anestesiologia quanto da anuidade da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Certo. Eu digo obrigatoriedade porque ele enviou por e-mail um documento dizendo que essas anuidades eram obrigatórias, com os valores e um prazo que a gente tinha para pagar.
Além disso, nos grupos nós fomos insistentemente cobrados, tanto por ele, quanto pela doutora Lena, quanto pela secretária dele, a Viviane, para pagar essas anuidades. Deixa eu só entender, para a gente contextualizar. Estamos batendo um papo, porque é preciso que a gente pergunte e é preciso que o público entenda claramente. Então, de onde você acha que veio isso? Essas mudanças originaram do que e por quê? A gente não tentou ter essas explicações. Essas explicações, o que veio para a gente foi quase sempre a mesma resposta. Essa integração vai ser melhor para vocês porque vai aproximar vocês da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Era simplesmente essa a resposta. Só que assim, essas obrigatoriedades elas vieram também com limitações. Além de obrigar a pagar, começaram a limitar a gente no sentido de que a gente, para fazer as nossas provas de competências da residência, a gente tinha que pagar. Sendo que a nossa residência, ela é do Ministério da Educação. Ela não é da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A residência da Fundação Santa Casa de Misericórdia, ela é do MEC, Ministério da Educação. O Ministério da Educação, isso da União, não exige pagamento de nenhuma sociedade, inclusive está na lei que não é exigido pagamento nem manutenção de associação com nenhum órgão para a gente poder participar. Isso está registrado, essa informação com cobrança está registrada? Ele assinou embaixo, tem conversas no WhatsApp em que ele fala que a secretária da SAEPA, que é a Sociedade Paraense de Anestesiologia, que ele faz parte, ia passar uma lista para ele de quem pagou e quem não pagou. Essas listas, com o nome de todos os residentes e com a situação, se está em débito ou não, foi mandada em grupos com vários preceptores e vários residentes, ou seja, nossas informações pessoais de quem pagou e quem não pagou foram jogadas nesses grupos como forma de cobrança. Foi exposto. Teve áudio enviado pela doutora Lena Alencar dizendo que a gente tinha que regularizar essa situação, tinha que pagar, porque se a gente não pagasse, a gente não ia poder fazer prova, e se a gente não pudesse fazer prova, talvez não tivesse nota para passar. Então isso tudo realmente aconteceu. Tá. E qual a providência vocês tomaram a partir daí? Como é que se... O que acontece é o seguinte, na época que aconteceu, teve questionamento, principalmente um dos nossos colegas, o Rafael, questionou sobre a obrigatoriedade de pagar a sociedade, e a resposta foi, olha, vocês têm que pagar. Então, isso junto com outras várias alterações que foram sendo realizadas, de nosso método avaliativo, método de frequência, fizeram com que a gente começasse a pesquisar, a pensar e se unir para ver o que era realmente legal, o que estava realmente no nosso regimento, que era de acordo com o nosso regimento, com a lei, e o que não era. Então isso tudo foi combinando para a gente realmente começar a interrogar com embasamento e poder questionar com embasamento, porque a princípio a gente estava acreditando nos nossos gestores, porque se eles estavam falando, a princípio a gente não tinha motivo para duvidar. Só começamos a achar estranho tantas mudanças de forma que a gente não estava sendo questionado, não estava sendo explicado de forma satisfatória. Então, fomos percebendo, nós sempre fomos muito unidos, nós fomos percebendo, conversando entre si, que tinha alguma coisa errada. A gente não sabia direito ainda, porque o nosso conhecimento de leis, conhecimento dos nossos direitos, acho que como a maioria da população, ele é muito limitado. Então precisou as coisas... Você só vai atrás quando você se vê dentro da situação. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí quase um ano passando por várias dessas situações, chegou ao ponto que a gente foi juntando tudo, foi pesquisando, um pesquisava uma coisa, outro pesquisava outra, e a gente foi conversando entre si e foi vendo, tá errado, tem coisa errada, isso não está de acordo com o regimento. Cadê as nossas reuniões, cadê as nossas explicações, por que a gente está sendo obrigado a pagar coisas que não tem necessidade, entendeu? Não é questão do valor em si, porque se eu for falar do valor, fica por volta de 500, 600 reais. O valor ele depende muito de pessoa para pessoa. Teve um de nós que precisou pedir empréstimo para poder pagar, porque estava com medo de não fazer a prova.
entendeu? Então a questão financeira de cada um, isso aí varia, mas o ponto importante é por que a gente está sendo obrigado a pagar? Isso está beneficiando quem exatamente, entendeu? Exatamente. É para o nosso benefício mesmo? Porque se fosse para o nosso benefício, ia simplesmente ser dito, olha, é bom vocês pagarem a sociedade, porque vocês vão ter algumas vantagens pagando, que são essas e essas e essas. E aí vocês podem escolher. É diferente de dizer assim, olha, é obrigado a pagar, se vocês não pagarem, vocês vão ser notificados formalmente, vocês não vão poder fazer prova, vocês não vão passar, vocês vão repetir, vocês vão ficar mais tempo na residência. Então a situação ela muda de uma forma drástica, entendeu? Pela própria abordagem. Isso, o tom era sempre esse, né? De a gente se sentir ameaçado. Agora estou falando com a Tábua da Barra, sim. Isso. Então o tom que eles usam com a gente é sempre esse. Não é explicando nada, é só impondo as coisas, de forma que a gente se sente ameaçado e se sente coagido a fazer o que eles querem. Então isso foi acontecendo de forma gradual desde 2022 até a gente chegar a esse ponto, né? Então é bem complicado. Pois é, mas assim, ainda continuando contando a história. Mas aí vocês tiveram uma reação, não é isso? Sim. Agora sim, eu acho que um ponto importante nisso tudo, porque quando a gente começou, Iana Cardoso, sim. Quando nós começamos a ir atrás do que realmente o nosso regimento falava sobre nossas obrigações, sobre os nossos direitos, a gente começou a perceber outros aspectos. Por exemplo, um aspecto importante. Dr. Bruno Carmona, anestesista, mas dentro da Santa Casa ele é gestor, é o presidente. Ponto. Ele não é anestesista. Ele não atua como anestesista, ele não está dentro dos blocos cirúrgicos, ele não está anestesiando. Nossa, ele é gestor. Certo. É gestor. E aí a gente começou a questionar por que ele, sendo presidente da Santa Casa, estava tendo influência sobre a Coreme. Porque deveriam ser, a Coreme, né, o que rege a residência médica dentro da Santa Casa, ela tem que ter uma certa independência. Claro que ela vai conversar com a gestão, porque nós estamos dentro do serviço e a gente também precisa responder às demandas do serviço, tudo bem. Mas por que ele começou a assumir a posição de mandar nossas escalas, mandar nossos rodízios, alterar nossos rodízios, retirar alguns hospitais em que a gente fazia rodízios externos, que eram importantes para a nossa formação, e começou a substituir por outros locais privados, por outros hospitais que já tinham vários residentes, entendeu? Aí a gente começou a questionar. Primeiro que ele não poderia assumir a nossa residência, por aí ser o presidente da Santa Casa, e por aí não ser anestesista lá dentro, por aí não acompanhar a gente, porque um dos critérios do regimento, que é para a pessoa, né, ser preceptor. Preceptor é um médico, no nosso caso anestesista, que está acompanhando essas atividades. Porque tudo que a gente faz, por nós estarmos em treinamento, tem que ser supervisionado. Então, o preceptor é aquele que está com a gente no bloco cirúrgico, acompanhando nossos atos anestésicos. Então, por que ele, que não é o preceptor, estava começando a assumir a residência? Estava começando a montar a escala, montar o rodízio, alterar tudo. Nós começamos a questionar. E por que a nossa supervisora, que é a doutora Lena Alencar, que tem essa função de montar as escalas, montar os rodízios, ela seria responsável por fazer as trocas de plantão, enfim. Por que ela não estava mais fazendo isso? Porque ela estava repassando tudo para o Bruno Carmona. Por que abriu mão Exatamente. Essa obrigação, digamos assim, Sim. né? E ela estava distante também, porque fazia, eu acho, mais de 8 meses que ela também não entrava em nenhuma prática, nem ato anestésico com a gente. E só explicando uma coisa rapidinho, antes de você continuar, para as pessoas entenderem, os rodízios, eles são referentes aos hospitais que a gente passa. Porque mesmo a nossa residência sendo só da Santa Casa, a gente passa por outros hospitais. Inicialmente, nossos rodízios seriam Santa Casa, Hospital Metropolitano, Hospital das Clínicas, Barbiana, Porto Dias. Então, os rodízios são isso, Betina Ferro, só explicando o que são esses rodízios, entendeu? São os hospitais que a gente passa para complementar a nossa formação. Antes de continuar, eu vou deixar essa pergunta aqui no ar para os quatro. Porque sempre tem, a gente pode imaginar, existem situações e tal, mas sempre a gente imagina, por que comigo? Por que com a gente?
porque e eu me corrija se eu estiver errado, vocês me falaram num grupo de 8 ou de 12, não é isso? 8. 8, pois é. Considerando um universo de Santa Casa de Misericórdia, isso é infinitamente menor dos problemas que eu pressuponho que aconteçam por lá. Aí a pergunta é, por que com os médicos residentes? Mas essa é uma resposta que eu deixo para o próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. De volta aqui na entrevista com Bruno Santos, Jamile Elmer, Liana Cardoso, Tabata Barro, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo. E eu reporto novamente o que nós estamos ouvindo aqui é uma situação gravíssima. Alguém tem que fazer alguma coisa, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o governador do Estado. Essas pessoas estão aqui, não estão a todas, elas estão sendo prejudicadas. E alguém tem que dar uma satisfação. As coisas não podem ser assim. Cobrança de taxa. Então, são situações que são gritantes. E eu acho que estão aqui exercendo um legítimo direito de questionar os seus direitos. Né? Então, eu volto a pergunta para vocês. Você vai me responder, por que vocês, nessa situação, por que vocês acham que, de repente, essa coisa se voltou para vocês, médicos residentes? Por que resolveram encasquetar com, olha, isso é porque isso com a gente? Por que as coisas não agem, não são como deveriam ser? Qual a resposta que vocês não sei quem vai responder de vocês? Eu acho que ninguém sabe, na verdade, né? É Mas algo que a gente se pergunta e é algo que a gente perguntou também para eles e a gente não teve resposta. Tá. Mas Aí, eu acho que a base de tudo é a questão de nós termos ido atrás, realmente, do que está escrito questiona. e questionar. Porque há uma cultura... Ou seja, de repente foi porque vocês ousaram, olha, todo porque, mundo assim, aceita, mas não vamos há uma aceitar. cultura do médico residente dele simplesmente aceitar as coisas como elas são, porque acontece isso há 10, 20 anos, sempre foi assim. Então, todo mundo... existe aquele pensamento do residente de que, sempre foi assim, com o meu chefe foi assim, com o meu amigo foi assim. Não vai mudar. Não vai mudar, não adianta falar nada que não vai mudar. Então, é só terminar mesmo aqui a residência, terminar aqui esses 2, 3 anos de residência e seguir a vida. E nós fizemos o diferente. O caminho inverso do que eles acham que é natural. Que foi? A gente não se calou, a gente questionou. A gente pegou o regimento interno da Santa Casa, pegamos o regimento do CNRM, que rege, o regimento da Santa Casa tem que ser subordinado ao CNRM. A gente pegou os 2 regimentos, pegamos as leis, pedimos a ajuda de advogados também para orientar a gente em questão das leis. Vimos código de ética médica também. Tudo isso e a gente viu, tá errado, tem muita coisa errada, essas coisas não é para estar assim, não é assim que está escrito. Entendi. Então, mas vocês tiveram uma ação, mas teve uma paralisação, é isso? Isso, porque nós tentamos várias vezes conversar. Nós tivemos reunião com a doutora Lena Alencar no dia 25, com que a gente colocou. Janeiro. A Lena Alencar o que lá na Santa Casa? Ela era supervisora do programa de residência médica de anestesiologia da Santa Casa e ela era chefe do departamento de ensino e pesquisa. Era, não é mais? Não é mais, ela foi exonerada do cargo de diretora de ensino e pesquisa, acho que semana passada, e pediu para sair do cargo de supervisão, que agora é ocupado pelo Dr. Bruno Carmona. Certo. Aí o que acontece? A gente teve uma reunião com ela no dia 25 de janeiro, questionando quais seriam as mudanças, efetivamente quais seriam as mudanças, por que elas ocorreriam, como isso ia funcionar. E se teria mudança nos nossos rodízios, porque uma coisa muito... Nessa reunião participaram todos vocês? Só os R3. Então, nós 3, eu, Tabata e Ana Cláudia, que não está presente, e nós questionamos quais seriam essas mudanças, e uma das nossas principais preocupações eram os nossos rodízios, porque uma das nossas principais preocupações desde o início sempre foi como é que a gente vai sair formado. Certo. Então a gente tem essa preocupação até hoje de ter a formação mais completa possível para sairmos como profissionais
profissionais realmente capacitados para atender bem a população. Então, foi perguntado para ela quais seriam as mudanças. Basicamente, ela disse que só ia ser trocado o rodízio do Metropolitano pelo rodízio do Maradei, porque, segundo ela, o Metropolitano estaria dificultando de alguma forma a entrada de residentes. Foi o que ela falou. A gente não tem como saber exatamente, porque essa questão burocrática realmente a gente não tem acesso. E basicamente a reunião... Ela foi pelo menos receptiva, precisa entender isso. Ela foi e... Atendeu? Vocês foi solícita? Atendeu, na época foi receptiva, atendeu a gente nesse dia 25 de janeiro, foi solícita e falou que a mudança seria basicamente essa. Aí... Ou seja, na prática falou, mas não disse nada para vocês, não é isso? Isso. Não respondeu os questionamentos. A partir do dia 15 de fevereiro, nós começamos a receber e-mails do Dr. Bruno Carmona falando de alterações no funcionamento da nossa residência, que era o início do... O próprio Bruno Carmona mandou o e-mail para vocês, por e-mail assinado de por ele vocês. no e-mail dele. Cada um de nós recebeu esse e-mail. Falando que ia ter uma mudança, a gente iniciaria... Para que só uma parte, para que os nossos amigos do Antagonismo entendam e as pessoas que estão nos assistindo, Bruno Carmona, estamos falando de Bruno Carmona, que dispensa apresentações. Nós já fizemos uma série de denúncias a respeito desse rapaz, denúncias inclusive gravíssimas, que ele monopoliza, a família Carmona monopoliza aí o mercado de anestesista no Pará. Essa denúncia nós já fizemos, até hoje não tivemos resposta, mas isso só reforça. Eu faço questão de registrar isso aqui, porque estamos falando de um secretário de Estado, estamos falando do presidente da Santa Casa de Misericórdia. Então não é qualquer coisa, é uma situação gravíssima que precisa ter uma atenção das autoridades, uma resposta para esses profissionais. Mas pode continuar. Queria falar? Então, nós começamos a receber esses e-mails encaminhados diretamente do Bruno Carmona, informando algumas mudanças na nossa residência. A partir desse momento, a gente foi questionar a nossa supervisora, né, que era a doutora Helena Alencar, para a gente entender o que estava acontecendo, porque a gente começou a receber esses e-mails, mas não houve explicação nenhuma. Não foi ela diretamente que falou que, olha, isso aqui vai mudar, vai ser assim agora, ou então não sou mais supervisora, vai ser fulano. Não houve nada disso. Então a gente foi falar diretamente com ela. Certo. Então a gente perguntou, doutora, a gente queria entender melhor, a gente recebeu esse e-mail aqui e a gente não sabe o que está acontecendo. Por que estão acontecendo essas mudanças? Em alguns momentos ela sequer respondeu, em outros ela respondeu que em tempo hábil ela iria... Vocês questionaram através de e-mail? Na verdade foi conversa de WhatsApp, no nosso grupo. A gente tem um grupo oficial da residência com as nossas preceptoras e com a supervisora. Entendi. Então foi nesse grupo que começaram os questionamentos. Certo. Inicialmente, nesse primeiro e-mail do dia 15, a gente questionou as mudanças na residência, questionou que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, que a gente precisava de explicações para entender como ia funcionar. Porque 15 de fevereiro a gente tinha até dia 28 para terminar um ano letivo e iniciar outro. Então estava batendo na porta um novo ano letivo e a gente não estava entendendo nada. Outra mudança que aconteceu, por solicitação do Dr. Bruno Carmona, que ficou bem claro, foi a mudança dos meses de férias dos R2. Isso já tinha sido definido anteriormente pelas nossas preceptoras, pelas nossas supervisoras. Isso foi estabelecido deliberadamente por ele. Por ele. Tem numa conversa, foi criado um grupo de WhatsApp em que uma das nossas preceptoras disse que por demanda dele, está bem claro lá, a doutora Bruna Gonçalves falou que, de acordo com as demandas do Dr. Bruno Carmona, seria necessário trocar os meses de férias, que já estavam definidos previamente. Inclusive, já tinha até passagem comprada. Eu acho que até o Bruno, que é R2, né, que foi prejudicado, poderia falar um pouco dessa parte. Entendi. Assim, a gente teve uma organização em novembro, né? Bruno Santos, não é isso? Certo. Sim. E aí, a partir dessa organização, né, a gente entre em contato para estabelecimento justamente para organizar escalas, rodízios e férias. E as férias foram organizadas em torno de novembro. Né? Cada um teve a oportunidade de escolher, né? Então sempre prioridade, R3, R2 e R1. E escolhemos ali e a partir de então começamos a organizar viagem, né, hotel, passagem para poder aquele mês de férias ser aproveitado. Só que quando chegou em torno de fevereiro, né, quando
mudaram dia 28, né, a escala, veio já uma determinação que haveria as mudanças. Todos esses meses que foram escolhidos previamente seriam mudados, porque os R2 deveriam ficar março, abril, maio e junho. Então, desconsiderando totalmente os meses que já tinham escolhido. E aí houve, né, um desconforto, porque todos já tinham se organizado. Dando a regra no meio do jogo. Exatamente. Né? E aí a gente começou a questionar o porquê disso tudo, né? E aí realmente... Bom, isso foi umas coisas, as coisas foram caminhando para uma situação limítrofe, né? Isso. É só deixando claro que quando foi criado o grupo, porque a gente chegou a ver, os meninos mostraram pra gente, a doutora Bruna, ela deixou claro assim que realmente entendia que essa era uma situação complicada e que as demandas eram do doutor Bruno Carmona, que ele disse que tinha que mudar. Então assim, a pessoa já Disse o que disse. Tinha que mudar. Papo reto, assim. Não tinha nenhuma explicação, nenhuma justificativa assim plausível para dizer, olha, já estava tudo definido, o pessoal comprou passagem, se programou junto com o Bruno é casado, a Karina é noiva. Então assim, as pessoas se programam para esses 30 dias fora da residência para muita coisa, entendeu? Então simplesmente foi desconsiderado, olha, vocês vão ter que mudar, entendeu? E nas palavras dele no grupo foi, olha, vão reclamar, mas depois vai passar e segue o baile. Então, basicamente foi esse tipo de resposta que a gente acabou tendo, entendeu? Entendi. E da mesma forma, os nossos questionamentos dessas mudanças no grupo da residência, no grupo geral, como a Tabata falou, muitas vezes eram ignorados. A gente perguntava, inclusive marcava nossa supervisora, ela não respondia. Das poucas vezes que respondeu, foi algo do tipo que ela falou, vamos informar tempo hábil, ou então essas mudanças não serão discutidas com os residentes, apenas serão repassadas. E chegou um dia que, nesses questionamentos, foi apenas falar assim, questionamentos vocês falem com o supervisor Bruno Carmona. Aí nós eu lembro que, porque fui eu que mandei essa mensagem, então mudou agora a nossa supervisão, é a ele que nós temos que nos reportar, e aí colocaram sim. Lembrando que... Curto e grosso. Lembrando que faz parte da COREM, que é a Comissão de Residência Médica de cada instituição, no caso da Santa Casa, a gente está falando, o supervisor de cada programa, né? O supervisor de anestesia, de ginecologia, enfim. Essa composição da COREM, ela é votada, né? Existem eleições que são realizadas em períodos específicos para que sejam escolhidas essas pessoas, né? São gestões, né? São gestões periódicas, né? Isso, para ocuparem esses cargos. Então a gente não entendeu também porque de uma hora para outra a supervisora era a doutora Lena e depois era o doutor Bruno Carmona, porque nós não ficamos sabendo de nenhum processo de eleição, né? Uma coisa que a gente reclama também, na verdade a gente questiona, né? É porque existe essa falta de representatividade da parte dos residentes. São feitas mudanças, são feitas eleições e a gente não tem conhecimento de nada. E lembrando que isso não é algo que, eu estou reclamando porque eu não participo. Isso é algo que está no regimento. Está escrito que deve existir uma representação do residente dentro dessas reuniões da COREM, dentro da votação. Não é algo que nós tiramos da... Está dentro da Bíblia de vocês, né? Está dentro do regimento. Foi uma coisa que a gente questionou, inclusive, na reunião que tivemos depois da paralisação no dia 9, e a resposta foi o seguinte, as reuniões da COREM são abertas, vocês podem participar. E aí a gente questionou, mas como é que a gente vai saber que está tendo a reunião? Aí eles falaram, mas é aberta, a gente não precisa avisar. Aí e sendo que no nosso regimento foi uma coisa que eu questionei nessa reunião presencial que tivemos com eles. Seria cômico se não fosse trágico. Né? Pois é, inclusive diz lá, né, que a supervisora do programa deve não só presidir essas reuniões, como convocar essas reuniões. Então, quer dizer, não é a gente como residente que tem que ir lá na COREM e perguntar quando vai ser a próxima reunião, não. A nossa supervisora tem que convocar esta reunião e avisar os residentes, olha, vamos fazer uma reunião... De forma oficial. Exatamente. E isso nunca aconteceu, né? Inclusive, nós pedimos as atas das reuniões que aconteceram na COREM, das quais nós não participamos, para a gente saber o que aconteceu nessas reuniões. E, assim, nós não obtivemos, né, nenhuma ata, então a gente não sabe o que foi decidido, quando foi decidido. Inclusive, as próprias eleições, nós não sabemos quando foram feitas, quem votou e como aconteceu.
Outra questão importante, que é o problema desses acúmulos de cargos. Além da questão da carga horária realmente ser difícil de ser compatível, eu realmente não sei lhe dizer como é que ele consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, qual é o problema do acúmulo de cargos? Quando a gente vai ver o regimento, cada um tem a sua função e dependendo da situação, cada um tem que exercer aquela função de determinada forma. Então a gente precisa de um supervisor que seja só nosso supervisor. A gente precisa de um vice que seja só nosso vice. A gente precisa de um diretor de ensino e pesquisa que seja só diretor de ensino e pesquisa, porque numa reunião extraordinária ele vai ter que agir como diretor de ensino e pesquisa, ele não pode agir como supervisor, porque ele vai ter mais de um voto, entendeu? A gente precisa de um presidente da Santa Casa que seja só presidente da Santa Casa, porque numa reunião extraordinária que ele vota para um supervisor interino, ele está votando nele mesmo. São 3 pessoas na reunião. 1/3 do voto é dele nele mesmo. Então, assim... bater os canteiros e correr para a cabeça. Na prática ele faz tudo. A delimitação, né, a explicação lá está bem clara da necessidade de cada cargo existir e de ser ocupado por uma pessoa específica. Então eu preciso de um vice-supervisor, eu preciso de um supervisor, de um coordenador, de alguém do departamento de ensino e pesquisa, do vice-supervisor e de supervisor de todos os programas de residência. Preciso do presidente da Santa Casa que está atrelado à Corem e preciso de uma representação no CEREM-CNRM, que são estadual e nacional. Então isso tem que estar bem delimitado, de forma a ter várias pessoas. Porque se eu tenho uma mesma pessoa que é presidente da Santa Casa, que é supervisor de um programa, que também faz parte do CEREM, então, na verdade, quantos votos essa pessoa tem e ela vai se autoavaliar, como é que isso vai funcionar, administrativamente, como é que isso pode funcionar, entendeu? Ou não funcionar, mas que vai funcionar para ele. Nós vamos voltar daqui a pouco para o último bloco dessa conversa. Eu queria que vocês me falassem nesse próximo bloco como foi essa paralisação e como foi essa reunião com o Bruno Carmona, que vocês tiveram uma reunião com ele, não é isso? Exatamente. Mas esse assunto para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Alô, de volta aqui na entrevista com os 4 médicos residentes da Santa Casa de Misericórdia. Eu esqueci, eu peço perdão aos nossos telespectadores aí, uma informação importante. Eles 4, pasmem, estão suspensos e com processo de expulsão. Alô, governador, alô, Ministério Público, alô, Ministério Público Federal, alô, quem puder ouvir. Isso é um absurdo. Estão com processo de expulsão em andamento. Bruno Santos, eu queria conversar contigo agora. Como é que foi o processo de paralisação de vocês? Como é que foi isso aí? Certo. Após solicitar a parte de esclarecimento da supervisão, em questão de carga horárias excessivas, a gente tem uma escala que os R1, R2 e R3 têm competências a cumprir cada ano, e aí as escalas estavam com carga horária acima de 60 horas semanais. Isso está no regimento que tem que obedecer. Então começou daí. Outro intervalo de almoço, foi dito e colocado que aquela 1 hora que a gente tem que ficar de almoço... Ou seja, a carga no máximo até 60 horas. Até 60 horas. Aí já está extrapolando muito. Ou seja, tinha semanas que tinha 95, outra 75, outra 45, só que no final a soma tem que dar 240. Só que a lógica não é essa. É 60, 60, 60. Então começou daí. O outro questionamento foi em relação ao intervalo do almoço. As 1 hora que a gente tem de intervalo era cobrada de plantão. Nossa. Porque como não estamos em treinamento, isso é grave, precisa ser cobrado para realizar isso, não conta como 60 horas semanais. E outra também... Adentrava no horário de almoço de vocês. Outra é que alguns residentes têm que mudar de locais de serviço, então assim, você está em um serviço determinado pela manhã e tem que trocar o serviço à tarde. Então, esse 1 hora que tem é para almoço e transporte. Como que a pessoa vai... Ou seja, que até a hora de ir no banheiro também é quando isso. Atravessando que Belém. Absurdo. Atravessando Belém ainda para chegar no serviço. E aí os questionamentos também sobre a competência que o R1 tem que cumprir em serviço, R2 e R3 também não foi esclarecido. E a partir disso a gente entrou em conjunto, isso afetava todos os 8 residentes, R2 e R3, e aí comunicamos, como a reunião que estava marcada para sexta-feira, no dia 3 foi cancelada,
né, que a gente também não sabe a motivação, né, depois de várias solicitações, a gente entrou com um documento, né, colocando que a partir de 24 horas, né, depois do documento ser protocolado, a gente ia paralisar, porque realmente os esclarecimentos não foram resolvidos. Né? Então, na sexta-feira, 2h40 da tarde, a gente paralisou isso já. Qual foi esse dia da paralisação? Dia 3. Dia 3 de março. Dia Certo. 3 de março. E aí, Paralisou à tarde. Sim. E aí acabamos notificando lá, né, a Coreme, o Sindicato dos Médicos e também o CRM sobre a situação da paralisação. Certo. Né? E aí, a partir disso... Pois é, vocês paralisaram, qual o resultado disso? Continuaram, voltaram a trabalhar, paralisou de vez, só para me entender. Não, paralisamos, não fomos mais para o serviço, né? Entendi. Até que os esclarecimentos fossem resolvidos. Entendi. E aí, Mas foi nesse meio tempo, então, agora eu falo com a TAP, foi nesse meio tempo que vocês marcaram uma reunião e participaram de uma reunião com o Bruno Carmona, o presidente da Santa Casa. Exatamente. Como foi essa reunião? Pois é, seria inicialmente dia 3, foi cancelado, como ele disse, a gente não sabe o motivo. Inicialmente, essa reunião seria com a nossa supervisora e com a coordenadora da nossa Coreme, doutora Érica, né? Que seria com a doutora Lena e com a doutora Érica. Aí foi cancelada e a doutora Lena informou que seria no dia 9 de março, essa reunião, na sala de aula dos residentes na Santa Casa. Ok. Enquanto isso, estávamos paralisados, mas comparecemos a essa reunião no dia 9, ainda estávamos paralisados nesse dia. Nós fomos, no dia que a gente chegou, no mesmo dia da reunião, nós fomos informados pelo grupo de WhatsApp, pela secretária da Coreme, a Lara, que a reunião não seria mais na sala de aula dos residentes, seria na presidência. Então a gente pensou assim, bom, então acredito que o presidente da instituição estará presente, sendo que inicialmente era só com a nossa Coreme, né, e com a supervisora, a doutora Lena. Certo. A gente já ficou sem entender. A gente até questionou no grupo nesse dia, né, por que seria lá, né? Mas aí a gente não teve resposta mais uma vez. Já imaginando que o doutor Bruno Carmona, presidente, estaria nesta reunião, então nós levamos o nosso representante do Sindicato dos Médicos, né, porque a gente já tinha comunicado ao sindicato a nossa paralisação, nós já tínhamos exposto para o sindicato os motivos dessa paralisação, então eles já estavam cientes. Então foi o representante do sindicato, no caso a doutora Vilma, que é presidente, né, do sindicato, diretora, e um representante do jurídico, também foi com a gente. E um advogado particular nosso. Então nós fomos já com essas pessoas já imaginando que o presidente da instituição estaria lá e que a reunião poderia andar por um caminho diferente do que inicialmente iria. Então quando nós chegamos lá, realmente, né, ele estava presente. Eu inclusive estava sentada de frente para ele, por ser representante. O jurídico da Santa Casa. O jurídico da Santa Casa estava do meu lado, o presidente estava na minha frente, né, na nossa frente estava também os outros membros da Coreme, e do meu lado estava a Jamile e uma outra residente que não está aqui, que é a Karina. Essa reunião não foi gravada, não, né? Não foi gravada. Certo. Tá, vamos lá. Então, no início da reunião nós começamos a questionar novamente, né, por que está sendo dessa forma, o regimento diz isso, mas está acontecendo aquilo, nós gostaríamos de explicações para os nossos questionamentos e tudo mais. E aí, eles mais uma vez não explicaram nada, eles disseram que nós não tínhamos que questionar como eles atuavam como gestores, que isso não cabia a nós como residentes, e só cabia a eles. Nossos questionamentos, eles realmente não foram respondidos. Até porque, aparentemente, não interessava para eles isso, visto que a gente não pode questionar, foi o que eles falaram. Né? Não cabe a vocês. Não cabe a vocês questionar como a gente distribui a nossa carga horária, não cabe a vocês questionar as mudanças que a gente faz, não cabe a vocês, não cabe a vocês, Cabe a quem? a vocês. Se a parte envolvida são vocês. A gente também não sabe a quem cabe, mas... Tá, então, mas continuando sobre a reunião. Teve uma hora que a coisa esquentou, tu me falaste. Foi. Eu estava sentada, né, de frente para o presidente, né, da Santa Casa. Ele se alterou, ele começou a apontar dedo na minha cara, na cara de quem estava na frente dele, mas foi principalmente na minha, porque eu estava de frente para ele, né? E, assim, foi bem desconfortável. Ele dizia que a gente estava desrespeitando eles, a doutora Lena dizia que nós estávamos desrespeitando eles, mas, na verdade, quem estava alterado eram eles.
né? Eles é que estavam usando um tom de voz mais alto, eles que estavam usando a sua autoridade, eles que estavam contando o dedo na nossa cara, interrompiam a gente o tempo inteiro. Então, assim... Isso é um assédio moral gritante, né? Vou dar um exemplo de uma situação. Quando eu comecei a falar das irregularidades, eu iniciei pedindo para não ser interrompida, para não quebrar o raciocínio, já que a gente estava sendo interrompido várias vezes. E aí, quando eu comecei a falar, eu fui interrompida pela doutora Lena Alencar. Nessa hora eu falei assim, eu pedi para não ser interrompida. Só porque eu falei isso, ela se alterou, ela levantou o tom de voz, ele levantou o tom de voz e começaram a gritar e apontar o dedo, praticamente gritar e apontar o dedo na minha cara, dizendo, você respeite a doutora, vocês têm que respeitar a gente. E a gente só estava pedindo para poder falar, mas o tempo todo a gente estava sendo interrompido. Literalmente eu só disse, eu pedi para não ser interrompida, para continuar falando. Foi só isso. Então, assim, o nosso desrespeito que eles falam, inclusive colocaram lá no processo de desligamento, de expulsão, é questionar. É pedir pra gente não ser interrompido e poder falar. É pedir pra gente ter uma voz. É isso que é o nosso desrespeito. Entendi. Então, basicamente foi isso que aconteceu na reunião. Isso, É eles isso, tá? usavam o tempo todo da autoridade, da posição deles, né, superior à nossa como residentes, para nos também coagir. Nós nos sentimos ameaçados, desconfortáveis o tempo inteiro. Teve uma colega nossa que saiu da reunião chorando, né, porque realmente teve um momento que ele virou para ela, porque ela fez o Dr. Bruno virou para ela, porque ela fez um questionamento para ele e ele falou assim, não se faça de santa, você sabe muito bem o que eu tô falando. Aí eu até falei assim, doutor, não era para nós mantermos o respeito na reunião? E o tempo todo eu estava falando nesse tom, a Jamile nesse tom, a Karina, que é essa nossa colega, também neste tom. Nós não aumentamos o tom de voz. E eles sim aumentaram o tom de voz, o Dr. Bruno estava comendo melão na reunião, ele virou de costas pra gente em determinado momento, ficou um tempão virado de costas, então, assim, foi um show de horrores, na verdade. Foi uma reunião em que a gente não Vários teve fala. excessos, né? Vários Então, excessos. aí isso agora eu vou falar com a Iana Cardoso. Iana, isso culminou. O fim desse ciclo dos horrores terminou com a suspensão e início para a discussão de vocês. É isso? Isso. Na quinta-feira na penúltima quinta-feira, na semana retrasada, nós ficamos sabendo que um link de uma reunião online começou a ser espalhado para vários anestesistas de vários hospitais onde nós temos rodízios externos. E nessa reunião online, que foi presidida pela doutora Lena, pelo doutor Bruno Carmona e pela doutora Érica Cavalcante, que é a coordenadora da Coreme, eles, primeiramente, foram tentar esclarecer o que estava acontecendo no programa de residência da Santa Casa. E nesses esclarecimentos que eles estavam dando aos outros anestesistas, eles resumiram, né, todas as nossas reivindicações, nossos questionamentos, a birra, a caprichos, porque eles usaram esses termos, caprichos. Os residentes, na verdade, querem que seja feito apenas à vontade deles. Os residentes querem que as coisas funcionem da maneira como eles querem. Os residentes só querem aquilo que é para benefício deles. Foi esse o resumo, né, que eles deram do que estava acontecendo. E nessa mesma reunião, no final, eles falaram que havia sido feita uma reunião da Coreme, uma reunião extraordinária da Coreme, da Santa Casa, que nessa reunião a supervisão da residência de anestesiologia, anteriormente, né, que estava a cargo da doutora Lena, foi repassado para o doutor Bruno Carmona, presidente da Santa Casa, né, e agora estaria como supervisor interino do programa de residência. E nessa mesma reunião, eles votaram pelo nosso processo de desligamento da residência. Ela fala primeiro exclusão. Ela fala exclusão, né, do programa de residência. E enquanto nós respondêssemos a esse processo de exclusão, nós estaríamos suspensos. Nós ficamos sabendo disso. E foi a partir disso que nós divulgamos a carta aberta, que eu acho que várias pessoas chegaram a ler essa carta aberta. E apenas 5 dias depois, na terça-feira passada, né, exatamente hoje faz uma semana, hoje é terça ou quarta? Hoje é terça.
faz exatamente uma semana hoje, nós fomos chamados na Corem da Santa Casa e nós recebemos uma carta e que nessa carta está escrito, né, que nós sofremos a punição, que está lá no artigo 51, que é de exclusão. Punição por reivindicação. A justificativa, né, pelo processo que eles mandaram pra gente, são devido às faltas do período da paralisação, que foi uma paralisação que ela foi informada à Corem, ela foi informada ao Sindicato dos Médicos, ela foi informada ao Conselho Regional de Medicina, que é algo que nós temos direito a fazer, reivindicar e paralisar, mas mesmo assim, esse período da paralisação ele foi contabilizado como falta, e mesmo não sofrendo advertências, porque dentro do nosso regimento nós podemos sofrer advertência formal, advertência escrita, até chegar no último estágio que seria a exclusão, nós não recebemos nenhum tipo de advertência, nós já fomos excluídos do programa. Um programa público, né? Nós fizemos um concurso, é um concurso público, que ele é pago com dinheiro público, são as pessoas que pagam a nossa bolsa de residência, né? Essa formação toda é dentro de um hospital público, e nós atendemos a população, né? Nós atendemos o SUS, e simplesmente decidiram expulsar 8 residentes de um total de 12 do serviço, tá? Então, atualmente nós estamos suspensos do serviço, nós não estamos podendo entrar, né, nas nossas atividades, não podemos ir pro bloco cirúrgico, enfim, e estamos respondendo esse processo. Ontem nós protocolamos a nossa defesa e agora a gente espera uma resposta do Ministério da Educação para ver como é que vai seguir esse processo. Uma questão importante é que a justificativa são faltas e dos 8, uma das residentes ela está de férias e ela está respondendo o processo por faltas estando de férias. Estando de férias. Olha só, eu vou agradecer mais uma vez a todos vocês, é um prazer recebê-los aqui, eu acho que todos que têm uma demanda, principalmente essa gravíssima. Eu chamo mais uma vez aqui a atenção das autoridades do Estado. A pergunta é muito simples e é aterradora. Se fazem isso com médicos residentes, com anestesistas, o que fazem com a população? Né? Então, está aqui, eu acabei de ouvir o relato, todos vocês assistiram. A questão eu queria que vocês me dissessem, vocês estiveram já no Ministério Público Federal, não é isso? Sim. Ministério Público Estadual. Sim. Alô, doutor Matar, doutor César Matar, procurador-geral, doutor Alain Mansur, do Ministério Público Federal, por favor, está na hora de fazer alguma coisa. Essas questões são muito sérias e precisam da atenção do fiscal da lei. Alguma coisa precisa ser feita, tá? E eu repito aqui, está aberto o espaço aqui, a Santa Casa de Misericórdia, ao doutor Bruno Carmona, de denunciação muito grande, já vem fazendo denúncia anteriormente a esse episódio. São denúncias de contratos superfaturados, são denúncias do superpoder que reconhecidamente, não se sabe porquê, tem o Bruno Carmona na Santa Casa e nesse governo, ninguém sabe. Então eu acho que está passando da hora de se fazer alguma coisa, tá? Bruno, muito obrigado. Jamile, obrigado. Iana Cardoso, Tabata, eu espero que vocês atinjam o objetivo de vocês, é um direito legítimo. Obrigado de coração. Tá bom? Obrigada.